Muito bom, louvado seja Deus. Vamos à palavra do Senhor. Nós estamos nessa série de mensagens intitulada O que quer que eu faça, onde nós estamos vendo expositivamente o Evangelho de Marcos. E hoje nós chegamos em Marcos capítulo 8. Nós vamos ler dos versos 27 até o verso de número 33. E o título da mensagem de hoje é: A igreja não é minha, não é sua, nem de Roma, mas do Senhor. Marcos capítulo 8, dos versos 27 até o verso de número 33. E o título da mensagem é: A igreja não é minha, não é sua, nem de Roma, é do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: E Jesus foi com seus discípulos para os povoados próximos a Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem os homens dizem que eu sou? Eles lhes responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros algum dos profetas. Então ele lhes perguntou: Mas vós, quem dizes que eu sou? E Pedro respondeu-lhe: Tu és o Cristo. E Jesus ordenou que a ninguém falassem a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, principais sacerdotes e escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. E ele dizia isso abertamente. Mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo. Ele, porém, virando-se e olhando para os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, porque não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. Até aqui. Abaixe sua cabeça. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos diante da Tua palavra, e nós clamamos, Deus, a ação do Teu Santo Espírito no nosso meio. Pai amado, abra nosso coração, abra nosso entendimento, para que nós consigamos enxergar todas as verdades contidas aqui, Senhor, e que elas nos mude, nos transforme de dentro para fora. Que nós possamos sair daqui, Deus, bem melhores do que nós entramos. E essa oração que fazemos, não fazemos os nossos méritos, mas no de Jesus. Amém. Meus irmãos, no domingo passado, nós vimos que Jesus e seus discípulos, eles estavam a caminho de Betsaida, atravessando o mar da Galileia de barco. Logo após Jesus realizar o segundo milagre da multiplicação. Cerca de 4.000 homens, mais mulheres e crianças, foram alimentados nesse dia. E ao embarcarem para Betsaida, os discípulos esqueceram de levar os pães que havia sobrado dessa multiplicação. E já no meio da travessia do mar da Galileia, Jesus diz aos discípulos para tomarem cuidado com o fermento dos fariseus, o que iniciou uma discussão entre eles, pois eles não haviam entendido. O ponto de vista deles com relação à discussão era por acharem que Jesus disse aquilo por eles terem esquecido os pães. E então Jesus os repreende de forma dura, dizendo que eles tinham olhos, mas eles não viam, ouvidos, mas não escutavam, e que não haviam compreendido absolutamente nada até aquele momento. E de fato, irmãos, eles ainda não haviam compreendido nada acerca de quem Jesus era. Jesus alertando eles para cuidar da espiritualidade, para que o veneno lançado através das palavras daqueles religiosos não os afetassem, não levedasse como fermento a fé deles, e eles achando que era sobre eles terem esquecido os pães que sobraram. Nós aprendemos com esse texto passado, que não devemos ser levedados com o fermento que esse mundo oferece, que é a ansiedade, o mundanismo, que temos que cuidar do que é de Deus,
porque Ele mesmo cuidará de mim e de você. Vimos também que Jesus, Ele age em nossas vidas, meus irmãos, de forma individual, diferente. Assim como Ele agiu nas 2 multiplicações de pães e peixe, bem como na forma como Ele curou aquele cego em Betsaida. Jesus também ensinou a mim e a você que assim como esse cego, a qual Ele curou em 2 etapas, nós também enxergamos o quê? De forma parcial. Mas que depois nós o veremos face a face, com toda a nitidez e clareza. E agora eles estão a caminho da cidade romana chamada Cesareia de Filipe. E após toda aquela discussão equivocada dos discípulos, após a repreensão de Jesus, que Jesus dá a eles, Jesus irá fazer uma das perguntas mais importantes para aqueles homens, e também para mim e para você nessa noite. Amém, irmãos? Por isso eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e leia novamente comigo o verso de número 27. Acompanhe comigo a leitura. E Jesus foi com seus discípulos para os povoados próximos a Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Meus irmãos, essa pergunta aqui, ela é de suma importância nós sabermos a resposta correta e crermos nela. Sabe por quê? Porque dependendo da minha e da sua resposta, nós podemos estar a caminho do céu ou do inferno. Deus perguntou a eles no passado e pergunta a mim e a você no dia de hoje: quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Meus irmãos, de forma declarada, a grande maioria das pessoas dirá que Jesus é o Salvador da vida delas. Mas o fato é que muitas delas, no seu íntimo, grita dessa maneira: Jesus é aquele que pode solucionar os meus problemas. E eu tenho fé nisso. Meus irmãos, isso é dito com muita tristeza. Porque infelizmente pode assim haver pessoas que estejam aqui hoje, que ainda pensam dessa maneira. Professam uma fé num Cristo que diz o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer. Aí fica a pergunta: quais problemas que Jesus pode solucionar na minha e na sua vida? Quais seriam esses problemas? Ah, pastor, sabe como é que é, né? Minha vida é muito difícil. Isso, se o senhor caminhasse comigo só um pouquinho, o senhor ia ver. Eu não consigo arrumar um emprego. Eu não consigo comprar talvez a minha casa. Eu não consigo comprar um carro, roupas bonitas, talvez o iPhone novo lançado aí. Pastor, eu não consigo encher minha geladeira de coisas gostosas. Não que seja só para mim, mas para os meus filhos. Eu não consigo, pastor, sequer fazer uma viagem para a praia com a minha família. Sabe, pastor, eu nunca viajei de avião. E eu sonho com isso. Enfim, pastor, eu sou uma pessoa boa. Não desejo mal para ninguém. Eu não sou orgulhoso. Eu não sou uma pessoa soberba. Eu sou uma pessoa humilde. Aliás, eu me orgulho da minha humildade. Pastor, é por isso que eu creio que Jesus ainda vai me dar tudo o que eu desejo. Sabe por quê, pastor? Porque eu sou filho dele. Eu sou filha dele. E tal como, sim, eu mereço ter uma vida melhor da que eu tenho hoje. E eu receberei. Em nome de Jesus, eu terei a vitória. E aleluia. E tem aquele que também responderia assim: ah, pastor, minha vida é muito difícil. Eu vivo desempregado, moro de favor. Eu não tenho sequer uma bicicleta velha para poder andar.
as minhas roupas elas são doadas, meu celular só manda mensagem, mas eu nunca tenho crédito. Eu sequer, pastor, tenho uma geladeira em casa. Para mim, quanto mais para os coitados dos meus filhos. Desde que eu saí da casa dos meus pais há 40 anos, nunca mais consegui voltar lá, pois é longe. E eu não entendo, pois eu também sou uma boa pessoa, eu não quero mal de ninguém, eu não tenho orgulho de nada, minha humildade chega a doer. E sabe o que eu acho? Jesus não me dá nada porque Ele nem sabe que eu existo. Essa é que é a verdade, pastor. Eu creio que Deus se esqueceu de mim, que não lembra que tem um filho aqui passando por esses problemas. Meus irmãos, aí gera uma outra pergunta. Em alguma medida ou em outra, qual desses dois testemunhos aqui você mais se identificou? O primeiro, que crê que Jesus ainda lhe dará tudo, ou aquele que acha que Deus se esqueceu de você, que nem lembra que você existe? Meus irmãos, durante a sua caminhada e a minha caminhada, qual desses testemunhos ele se aproxima mais do que você desejou ou do que você murmurou? Meus irmãos, se eu e você de fato nós sentimos encaixados em alguma medida em qualquer um desses relatos, pode ser que eu e você também estamos com dificuldades de identificar quem é Jesus Cristo na minha e na sua vida. E ele pergunta aos seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Lê a resposta dos discípulos no verso 28. Acompanhe comigo a leitura. Eles lhes responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros algum dos profetas. Meus irmãos, essa ideia aqui em que o povo acreditava que Jesus poderia ser João Batista, ou o profeta Elias, ou algum dos outros profetas, nos indica que muitos daquela geração, apesar de eles terem convivido com Jesus, também não tinham a mínima noção de quem ele era. O profeta Malaquias dizia que Deus enviaria um mensageiro para preparar o caminho do Messias. E isso aconteceu na pessoa de João Batista, primo de Jesus. O profeta Elias foi levantado por Deus para levar juízo à nação de Israel por sua desobediência. Tinha uma vida bem parecida com a de João Batista. Usava roupas não convencionais, sua alimentação também era bem diferente. Viveu também no deserto e trazia uma mensagem de Deus para o arrependimento de pecados, assim como João fazia. Dessa forma, muitas pessoas começaram a acreditar que João Batista era o profeta Elias encarnado. Então chega Jesus com a mesma mensagem de arrependimento de pecados e que o reino de Deus está próximo. Aí o povo naturalmente começou a achar que Jesus era ou a encarnação de João Batista ou de Elias. Olha só o que diz o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 21. Não precisa abrir lá não, mantenha onde você está aí. Aqui João Batista está sendo perguntado se ele era Elias. E perguntaram-lhe: então, quem és tu, João? Elias? Ele respondeu: não sou. Tu és o profeta? Ele respondeu: não. Já no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versos 12 e 13, Jesus disse que não era João Batista, muito menos Elias. Verso 12: digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem sofrerá nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele falava de João Batista. Meus irmãos, nessa ocasião aqui, Pedro, João e seu irmão Tiago, ele haviam acabado de presenciar o encontro de Jesus
com Moisés e o próprio Elias, no topo do Monte Hermon, no episódio da transfiguração, que nós vamos ver logo em seguida. E os próprios discípulos achavam que Jesus se referia a João Batista, quando disse que Elias já havia vindo. Meus irmãos, mas essa doutrina da reencarnação, segundo a palavra de Deus, ela é falsa, não é verdadeira. Olha o que diz Hebreus capítulo 9, de 27 a 28, preste atenção. E como está ordenado aos homens morrer uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação do que esperam por Ele. Essa doutrina da reencarnação, onde até Jesus Cristo, ele é tido como um dos iluminados que o universo enviou ao mundo, e não sendo o Filho de Deus, ela vai ensinar que através de muitos nascimentos, morte e reencarnação, o homem em espírito será cada vez mais evoluído, ao chegar ao ponto da plena perfeição da sua alma. E as Escrituras, a palavra de Deus, que deu base equivocada, não por ela em si mesma, mas pelo mau entendimento do que de fato ela ensina, ela vai dizer para mim e para você, que mesmo que o homem morresse 1000 vezes e reencarnasse outras 1000, ainda assim estaria destituído da glória de Deus, tendo como seu destino o inferno no dia do juízo. E que somente através de Cristo Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, pela sua graça e misericórdia, seremos ressuscitados e elevados ao céu no dia do Senhor. Amém, igreja? E uma coisa que muito nos entristece é ver pessoas que se dizem muitas vezes crentes em Cristo, pessoas que frequentam igrejas há muito tempo, com inclinações, irmãos, por esse tipo de doutrina falsa. Uma pesquisa feita no Brasil revelou que a grande maioria das pessoas, os espíritas que são adeptos a essa doutrina de reencarnação, eles se diziam em outra hora, sabe o quê? Cristãos, e se tornaram espíritas. Meus irmãos, vocês acham que essa dúvida sobre quem Jesus é de fato limita-se apenas às pessoas do passado? Não, ela ainda está muito, mas muito viva nos dias de hoje, e como um fermento que leveda toda a massa, ela vai entrando de forma sorrateira e toma conta do coração das pessoas, que apesar de elas estarem dentro de igrejas, elas também não têm muita certeza em quem tem crido, não. Até que Pedro, Pedro, hein? O mais cabeça dura de todo mundo, ele vai reconhecer a verdade de quem Jesus era de fato. Leia comigo o verso 29. Então ele lhes perguntou: mas vós, quem dizes que sou? E Pedro respondeu-lhe: tu és o Cristo. Quem é Jesus para Pedro? Meus irmãos, os judeus chamavam o enviado de Deus que viria como Mexiá, ou Messias. Mas Pedro, apesar de ser judeu, ele chama Jesus de uma palavra grega, que é Christos, que significa o quê? Significa ungido. Ungido. Ungido de Deus. Meus irmãos, aqui nós chegamos no cerne da mensagem de hoje, a mensagem do Evangelho. E aqui, sem prazer nenhum no coração, eu vou abrir um parênteses de como nós podemos nos equivocar acerca da mensagem que o Evangelho nos traz. O Evangelho de Mateus, no capítulo 16, de 16 a 19, diz assim: respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. E digo-te ainda, que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Meus irmãos, os fundadores da Igreja Católica Apostólica Romana têm como base esse texto para afirmar que a igreja, ela está acima da própria Escritura. Pois o entendimento deles, em cima dessa passagem aqui do verso 18, e digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eles entenderam que quando Pedro compreende quem de fato era Jesus, Jesus o recompensa, dizendo que você, Pedro, você é essa pedra. Pois Pedro, em grego, é Petra, ou pedra em português. Sobre essa pedra que é você, Pedro, a igreja vai ser edificada. E desde então, a partir do século III depois de Cristo, teve início a denominação católica apostólica romana, onde a quantidade de pessoas ao redor do mundo, através dos séculos, vem crendo e perpetuando equívocos acerca das Escrituras, mas que são refutados, irmãos, pela própria Escritura. O grande problema aqui é que a rocha a qual a igreja de Cristo está edificada não era o próprio Cristo, mas Pedro. Ou seja, as fundações da igreja de Cristo na terra não estavam em Jesus, mas estava num pecador, igual eu e você. E você pode analisar todo o Novo Testamento, você não vai encontrar uma palavra sequer de Pedro reivindicando isso. Muito pelo contrário. Você vai ver declarações dele, como essa daqui, 1 Pedro 1, de 1 a 7. Preste atenção. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que ouro, que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. Meus irmãos, o mesmo Pedro que em sua carta faz essa declaração comovente acerca de quem era Jesus para ele, é o mesmo Pedro fraco, pecador, que nega Cristo por 3 vezes, enquanto o seu Cristo estava lá sendo açoitado. Pedro não tinha a mínima condição de ser pedra fundamental de um projeto tão grandioso. Somente o nosso Senhor Jesus poderia, e Ele assim o fez. Amém, igreja? Infelizmente, muitas pessoas creem nisso. A própria igreja protestante, ela foi levantada em cima desses pilares, que culturalmente falando, tem gente dentro de igreja que se diz protestante, que crê muito mais em verdades como essa do que a própria Escritura. Creem na igreja onde Cristo não é o alicerce, mas é Pedro. Onde a igreja alicerçada em Pedro é maior do que a própria palavra de Deus.
Por isso eu louvo ao Senhor, por Ele ter aberto o coração e a mente dos reformadores da igreja, que inspirados pelo verdadeiro Espírito Santo de Deus, romperam com tudo isso, para que eu e você pudéssemos entender a quem nós servimos, por quem nós vivemos, e por quem nós morreremos, se preciso for. Não Pedro, mas o ungido de Deus, Jesus Cristo. Amém, irmãos? No verso 30, Jesus pede para que essa verdade que Deus diz através de Pedro permaneça em sigilo. Leia comigo o verso 30. E Jesus ordenou que a ninguém falassem a respeito dele. Meus irmãos, Jesus não queria que o povo soubesse, através do testemunho dos discípulos, que ele era o Messias de fato, o ungido de Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque ele ainda havia de passar pelo processo mais doloroso de toda a história, onde seria rejeitado, condenado, crucificado e morto. Mas ressurgiria após 3 dias, ressurreto em glória e majestade, conforme diz o verso 31, leia comigo. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, principais sacerdotes e escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Após tudo isso, os ensinamentos acerca do que Deus pretendia fazer com o seu Filho, após o próprio Deus usar um discípulo para declarar a principal verdade do Evangelho, Pedro, o mesmo discípulo usado por Deus, o que acreditam por aí que é o alicerce da igreja na terra, vai ser usado de novo, mas dessa vez não por Deus. Leia comigo os versos 32 e 33. E ele dizia isso abertamente, mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo. Ele, porém, virando-se e olhando para os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. Meu irmão, de pedra fundamental da igreja para um instrumento de Satanás. Que reviravolta, hein? Meus irmãos, por que será que Jesus repreende Pedro dessa maneira, com essa aspereza? Eu creio que Jesus ele age assim por 2 motivos. Primeiro, Jesus sabe que Satanás de fato não estava nem um pouco satisfeito com os planos de Deus para com ele. Simplesmente porque isso significava o quê? A sua derrota final. Pois ele já havia sido condenado por Deus ao inferno. E a sentença final seria a morte de Jesus na cruz do Calvário. E isso era só questão de tempo. E segundo, Jesus sabia que isso não seria sem luta, mas uma luta com um resultado já anunciado. Cristo sabia que o diabo, o tentador, o acusador, em sua vã esperança, iria tentar de tudo para livrar sua pele. Então ele vai e usa Pedro, a pedra fundamental da igreja aqui na terra, eleito por alguns, para demonstrar uma aparente preocupação lícita, um sentimento de apreço, de amor, de defesa, que na verdade é uma tentativa inútil de que a vontade do Pai não seja feita no Filho. Esse era Pedro, o miserável pecador, assim como eu e você. Tem muitos estudiosos que olham para essa passagem aqui, e quando olha para Cristo, dizendo, para trás de mim, Satanás, refere-se com essa palavra apenas como uma pessoa que está tentando enganar a si mesmo e talvez os outros. Mas, irmãos, uma boa exegese bíblica vai mostrar que não, que a palavra usada aqui é a mesma usada para Satanás como Satanás, o diabo. E por isso, a pergunta insiste: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você?
Quem é Cristo na minha e na sua vida? Vocês lembram das duas pessoas que eu citei lá no início? Uma desejosa pela vitória, desejosa pelos bens materiais, pelos desejos do seu coração, crentes em Cristo Jesus, que Ele dirá assim: vou te abençoar com tudo que você deseja, pois você sabe sim em quem você tem crido. Lembram? E aquele que, para ele dá tudo errado. Antigamente tinha um desenho, que acho que era uma hiena, que ele falava: ó céus, ó vida, ó azar, tudo que ela fazia, brrr. Eu fico imaginando, irmãos, pessoas agem assim, com autocomiseração. Aí a pergunta que fica é: será que ela sabe mesmo quem é Jesus? O que Ele representa na vida dessas pessoas, na minha e na sua? Já a outra pessoa que eu citei, que apesar de todos os desejos e necessidade, é tomada pelo espírito da autocomiseração, tudo para é difícil, nada dá certo, falta tudo na vida dela, ó céus, ó vida, ó azar, ao ponto de dizer que Deus se esqueceu dela. Será que essa pessoa também sabe quem é Jesus Cristo? Irmãos, e se Deus não fizer o que a primeira pessoa deseja? E se o Jesus que ela crê não abençoá-la de forma como ela está esperando? Será que ela vai manter a sua fé em quem Jesus é? Será que ela sabe o que Ele já fez por ela? Será que ela tem noção do que o seu maior problema, ele já foi resolvido? E a segunda pessoa? Será que ela sabe quem Jesus é? O que fez e ainda fará na sua vida? De como, apesar das dificuldades que enfrenta, Deus está sustentando ela de pé. Porque Deus faz isso comigo e com você, diante da mais terrível luta na minha e na sua vida. Ou será que esse sentimento de pena de si mesmo, na verdade revela os mesmos desejos da outra pessoa, só que de uma forma diferente? Justamente por não saber quem Jesus é, o que Ele já fez e o que Ele ainda pode fazer, essas pessoas vivem às voltas com esses equívocos. Será que elas sabem mesmo que Deus, se Deus não fizer nada, absolutamente nada do jeito que ela espera, e se a vida dela continuar sendo como sempre foi, será que Ele vai continuar sendo o meu e o seu único e suficiente Salvador, o meu Cristo, o meu Jesus? Quem que é Jesus para você, irmão? Quem que é Cristo para você, irmã? A implicação de não saber responder com sinceridade de coração essa pergunta é uma só. Estaremos a cada dia, a passos largos, para um destino onde haverá dor e ranger de dentes, muito longe da presença de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, volte-se a Cristo, enquanto há tempo. Nós achamos que temos tempo. Tudo na nossa vida, não, está tudo sob controle, eu faço isso amanhã, eu faço isso depois. Será que faz? Nós temos uma irmã em Tupã que Deus recolheu hoje. Ela achou que tinha tempo, mas nós sabemos que através da palavra de Deus, nós não temos tempo. Mas louvado seja o nome santo de Deus, porque ela se voltou a tempo a Cristo. Ela se voltou a tempo. Irmãos, nós temos que entender quem Cristo é, o Filho do Deus vivo. E sobre essa rocha, sobre essa verdade, a sua igreja está firmada. Peça a Ele. Se ainda houver alguma dúvida no seu coração, que Ele as arranque, como se faz com erva daninha, para que o solo do meio do seu coração seja semeado somente essa certeza, que sim, eu sei sim em quem tenho crido, pois Ele é meu único, verdadeiro e suficiente Salvador. E nós iremos sim, como igreja, ao Pai, pela sua graça e pela sua misericórdia. Amém? Não é pelo que eu faço, não é pelo que você faz.
Que essa pergunta ela possa ressignificar, irmão, a minha e a sua vida, de dentro para fora. Para que o meu e o seu caráter, de fato, ele seja transformado. E isso tem que ser visto através das atitudes, refletido através das atitudes. Cristo tem que ser visto através das atitudes. E não como Pedro. Meus irmãos, que o Senhor arranque de nós todo sentimento que não provém dEle. Que toda mentira que nossos lábios proferirem, nós lembremos de quem provém. Que toda indiferença caia por terra pelo poder de Cristo. Para que nós possamos sentir a dor do outro. Você ter dor de si mesmo, você sentir a sua dor, é uma coisa, você vai lutar por isso. Mas você enxergar a dor do outro, o nome disso é amor. Se a dor do outro fizer você se mover dentro do reino, isso é amor. Que a nossa rebeldia contra Deus, ela seja dissipada como brisa pela manhã. Para que eu e você possamos ser encontrados no centro da vontade de Deus. E que os nossos ídolos, nós temos ídolos, irmãos. Nós temos ídolos, não é só de barro. Nós temos ídolos de carne e osso também. Que eles sejam abandonados por todos nós, para que nós não experimentamos a ira de Deus. Que toda raiva, inveja, ansiedade e medo possa ser extirpado da minha e da sua vida, por amor àquele que amou eu e você primeiro. Irmãos, quando nós dizemos volte-se a Cristo, ainda que você tem tempo, nós não estamos nos referindo, irmãos, só àqueles que estão no mundo, não, mas também pessoas que estão dentro de igrejas, mas vivem muito mais em conformidade com o que o mundo ensina do que a palavra de Deus. E isso de forma velada. A pessoa olha, é o exemplo a ser seguido. Basta 5 minutos na sua intimidade, que saberemos de fato quem é essa pessoa. Nós possamos viver em conformidade com Cristo, não com o mundo. Temos que abandonar isso, irmãos, enquanto nós temos tempo. Levar uma vida de alegria ao serviço, como se fosse o primeiro dia da minha e da sua conversão. Você lembra quando Deus mudou a sua realidade? Quem lembra? Todos nós, né? Vocês lembram a vontade de servir que a gente tinha? Podia ser que hora for, podia ser o assunto que for, o problema qual for para ser resolvido, podia ser de madrugada, debaixo de chuva, você iria servir a Deus. Nós temos que servir a Deus e viver para Ele como se fosse o nosso último dia. Servir como se fosse o primeiro, mas viver como se fosse o último. E com fé na sua graça. Assim como Pedro, ninguém é perfeito, irmãos. Todos nós somos carentes da misericórdia de Deus. Isso começa quando de fato a mesma verdade proferida por Pedro também foi a minha e a sua, genuinamente. Amém, igreja? Que nós possamos ser como Pedro, após o canto do galo 3 vezes. Ali sim houve conversão. Mesmo se eu e você amarguemos a mais forte das dores, se isso for preciso que a gente passe por isso, ou se nós desfrutemos da mais doce paz, que Cristo seja a nossa esperança e a nossa segurança, não apenas pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. A igreja, irmãos, é um projeto de Deus, é dEle. Não é minha, não é sua, não é de Roma, é do Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da minha e da sua fé. E a palavra de Deus diz a mim e a você essa noite: quem é Jesus para você? Essa resposta, irmãos, tem que ser com toda a sinceridade do meu e do seu coração, porque depende
dessa resposta, a minha e a sua salvação. Não nos iludemos. Dentro de igreja tem muitas pessoas que ainda não sabem quem é Jesus. Ele está dizendo isso à noite, hoje à noite, a mim e a você. Que ele tem que ser a coisa mais desesperadora na minha e na sua vida, por ânsia, por buscar, por desejar. Mais do que as coisas desse mundo, mais do que as coisas dentro da igreja, mais do que as coisas no seu íntimo, tem que ser Cristo. O primeiro pensamento pela manhã e o último pensamento na hora que a gente for dormir. E clamar a Deus para ter sonhos com a glória. Nós não somos daqui, irmãos. Nós estamos aqui só de passagem. E o tempo está passando. A graça de Deus está sobre mim, sobre você, em Cristo Jesus. Por isso que essa resposta é muito importante. Para que nós possamos, de fato, olhar para aquele que nos redimiu e sim, dizer: é em Ti que eu creio, é em Ti que eu deposito toda a minha esperança de vida. Porque se dependesse de mim, eu estaria perdido. Amém, irmãos? Que essa seja uma verdade na minha e na sua vida. O mundo ele vai tentar de todas as maneiras deturpar isso. Através de doutrinas, através de ensinamentos. E muitas vezes dentro de própria igreja vai ter pessoas que vai deturpar isso. Que eu e você estejamos firmados apenas num lugar, a palavra de Deus. Para que nós possamos de fato entender quem é Cristo, quem Ele representa na minha e na sua vida, e exortar esse irmão, se preciso for, em amor a Jesus, orando e pedindo para que Deus transforme o coração dele, assim como fez comigo e com você. Amém? Abaixe sua cabeça.